Olá, misericórdia, graça e paz. Aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, em mais uma reflexão de mensagens para o coração. E eu quero agradecer a você que tem me dado a honra de poder transmitir um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu agradeço aqueles que têm acessado a minha página, aqueles que já são inscritos e aqueles que têm compartilhado desta palavra com outras pessoas. E no dia de hoje, eu gostaria de começar de uma maneira um pouco diferente. Na realidade, eu estava pensando na letra de uma música do cancioneiro popular brasileiro. Esta música é de um conjunto, de uma banda muito conhecida que se iniciou lá no final dos anos 80 e que até hoje faz muito sucesso. E o título, melhor dizendo, desta música se chama Epitáfio. E o que é epitáfio? Epitáfio, na realidade, é aquela transcrição, é aquele escrito que é feito na lápide de um túmulo. Quando uma pessoa falece, alguém escreve alguma coisa, escreve uma mensagem, um versículo, ou escreve algo em relação àquela pessoa e é colocado no túmulo como uma recordação. E o interessante é que o compositor e o cantor desta música, ele vai dizer que ele devia ter amado menos, ter trabalhado menos, ele devia ter visto o sol se pôr. Na realidade, esta parte da música, ela é um poema muito bonito, que na realidade é uma coisa que nós deveríamos viver. Porque muitas vezes nós nos desgastamos, muitas vezes nós vamos além das nossas forças em busca de coisas rasas, desnecessárias. Muitas vezes nós entramos até em ansiedade, em depressão, por causa dessa busca frenética de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa. Então, este cantor, este compositor, diz que ele devia ter feito coisas mais tranquilas, mais amenas. Ele devia ter aproveitado melhor as coisas boas da vida do que ter se desgastado com coisas rasas, com coisas desnecessárias. Mas aí, no coro, né, na parte do estribilho, alguns conhecem como coro, outros como estribilho, ele vai dizer algo que já me fere, porque ele diz o seguinte: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Quando ele cita que o acaso vai protegê-lo, isso me agride porque eu não acredito em acaso. E quando ele diz que eu devo andar distraído, isso vai contra tudo aquilo que a Bíblia me ensina. Então vamos dizer assim, em parte, esta música, dentro do contexto humanista, dentro de um contexto sociológico, dentro de um contexto poético, ela é até muito bonita. Só que ela, na realidade, não traz a verdade absoluta que você e eu temos que viver.
E a verdade absoluta que você e eu temos que viver não está na letra de uma música, não está num poema escrito, não está num pensamento filosófico, mas está na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu quero te dizer uma coisa: todas as vezes que eu observei e coloquei em prática aquilo que a Bíblia diz, eu alcancei êxito. E toda vez que eu agi ou tomei algumas decisões por livre e espontânea vontade, sem seguir a orientação bíblica, me desculpe a expressão, eu quebrei a cara. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus imutável, atualíssima, esta Bíblia tem muito para nos ensinar. Ela tem muito para nos dizer, para que realmente tenhamos uma vida leve, uma vida tranquila, mas não uma vida onde o acaso está escrevendo e aonde eu vou andar dissolutamente distraído. Para isso, eu queria ler alguns textos bíblicos com você. E o primeiro texto que eu quero ler se encontra em Mateus, capítulo 6. Eu quero ler o versículo 25 e 31, quando Jesus diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 31. Portanto, não fiqueis cuidadosos dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou o que vestiremos. Em algumas versões, as palavras que vão aparecer tanto no versículo 25 como no versículo 31 vai ser a palavra ansiedade. Não andeis ansiosos por nada desta vida. Não andeis ansiosos. A minha versão ela é um pouco mais antiga, é da Bíblia King James, então ela é uma versão mais puxada para os originais, tanto do grego como do hebraico. Então ali diz que você não precisa estar preocupado com a sua vida, que você não precisa ficar cuidadoso demais com as coisas desta vida. Por quê? Porque quando você lê todo o texto, você vai ver Jesus dizendo que Deus cuida daqueles que são dele. E que Deus provê tudo aquilo que você necessita. E que você vale muito mais do que as aves do céu e do que a relva do campo. Jesus vai dizer que Deus está cuidando de todos os detalhes para a tua vida. Mas a única coisa que Jesus diz é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescidas, serão acrescentadas. A questão é que as pessoas hoje em dia querem que as coisas sejam acrescentadas, as pessoas querem ter sem ser. Em primeiro lugar, seja um praticante da palavra de Deus. Em primeiro lugar, seja um crente em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, busque a Deus em todo o tempo. E tenha certeza que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, e ele vai cumprir o que está escrito aqui. Interessante que lá em Mateus 28, 20, quando se encerra o Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer as seguintes palavras:
eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com aqueles que são dele. Depois o próprio Senhor Jesus, lá em João, capítulo 15, versículo 15, ele vai dizer que sem ele, Jesus, nós não podemos fazer nada. Querido, por mais que você ou eu queiramos esticar o tempo da nossa vida, nós não conseguimos. Você pode pagar cirurgiões plásticos caríssimos. Você pode esticar a sua pele a ponto de não ficar com nenhuma expressão de rugas no seu rosto ou alguma marca de cicatriz no teu corpo. Mas a idade vai passando e o tempo vai correndo. E isso ninguém, nem o melhor geneticista pode resolver esta situação. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois da sua morte vem o juízo. Mas até chegar o juízo, nós temos um período de vida que nós temos que decidir se vamos servir a Deus e buscar a Deus ou vamos deixar que o acaso nos leve. E se você escolher deixar que o acaso te leve, tenha certeza, o final da tua vida vai ser trágico e quando você chegar lá do outro lado, talvez você se arrependa amargamente de não ter ouvido dos conselhos da palavra de Deus. Você se arrependa de não ter buscado e servido a Deus, mas aí já será tarde demais. Por isso que o apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 7, que nós não devemos andar ansiosos por nada nesse mundo, mas ele vai dizer o seguinte: lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. E interessante que depois ele vai completar dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. Ou seja, não é o acaso que cuida da minha vida. Quem cuida da minha vida é Deus. E uma das coisas que Deus pede para que eu faça é andar em sobriedade e vigilância. E o que é andar em sobriedade e vigilância? É andar nos caminhos do Senhor Deus, naquilo que Ele diz. E eu posso te garantir, meu querido, todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e andaram e andam nos caminhos do Senhor, são mais do que vencedores, são mais do que felizes, independente se eles tenham ou não tenham as coisas. Eu conheço dezenas de pessoas que moram em casas de pau a pique, mas a paz que existe lá naquele lar, a alegria que existe naquele lar, eu não encontro ela nas mansões aqui de Alphaville, não encontro elas aqui nas mansões da Granja Viana, não encontro nas mansões do Morumbi, não encontro nas mansões lá no Rio de Janeiro, no Leblon. Eu não encontro nesses lugares, porque o ser é muito mais importante do que o ter. E o ser vai te ensinar que não é o acaso que te orienta. O ser vai te ensinar que não é andando distraído que você vai alcançar os teus objetivos. Mas quando de todo o coração você crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida a Deus, recebendo Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, a partir do momento que você decidir
andar nos caminhos do Senhor, ouvir o que a palavra de Deus diz, tenha certeza, você será mais do que vencedor. E ser mais do que vencedor não é ter carro, não é ter de conta bancária poupuda, não é ter uma vida financeiramente resolvida. Eu posso te garantir que ter uma vida feliz e alegre, aonde o epitáfio que será escrito será o seguinte: ele não teve tudo que a vida poderia proporcionar, mas ele teve Deus ao seu lado todos os dias da sua vida e nada lhe faltou, porque o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltou. Eu prefiro que o meu epitáfio esteja escrito isso. Eu não quero que no meu epitáfio esteja escrito: ele estudou na faculdade tal, ele fez isso, ele ganhou isso, ele comprou aquilo. Não, eu não quero nada disso no meu epitáfio. Eu quero que no meu epitáfio só esteja escrito: ele não teve tudo o que ele quis, mas Deus era na vida dele e nada lhe faltou. Gente, isso não tem preço. Então eu convido a você, aí aonde você estiver, reflita. No final da tua vida, o que você quer que esteja escrito no teu epitáfio? No final da tua vida, o que você quer que as pessoas falem realmente de você? E eu espero que você decida não andar distraído e nem deixar o acaso te dirigir, mas que você permita-se andar no Espírito, comer do fruto do Espírito e não servir às vontades da carne. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém.